Olá. Pessoal, quero dar uma dica sobre o uso de psicoestimulante, né? Psicoestimulante a gente está falando então de anfetaminas, de Ritalina, de Concerta, estamos falando de Venvance, estamos falando dessa classe de medicamentos, né? Eu quero falar um pouco sobre o uso de psicoestimulante em algumas situações específicas, mas particularmente no transtorno do espectro do autismo. Isso pode acontecer em outras circunstâncias também, mas no autismo é muito marcante. Vou dar uma explicação muito rápida sobre o déficit de atenção para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Quando você diz que uma criança tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, claro que isto é um comportamento, né? No final da história é um comportamento. Não estar atento, não atentar é um comportamento. Ter comportamentos impulsivos, claro que é um comportamento. Enfim, o TDAH ele é um transtorno que ele é revestido de uma série de pequenos comportamentos que quando você soma tudo isso, você dá o nome de uma síndrome, de um transtorno que é o TDAH. Mas a gente precisa entender então que o TDAH ele é um transtorno que ele é composto por vários pequenos comportamentos, né? Desses três pequenos comportamentos, os principais são o DA, o déficit de atenção, o H, que é a hiperatividade, e o I, que é a impulsividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente explica isso para a família, isso pode passar a falsa impressão de que se isso é um comportamento, então, e eu, por exemplo, der uma surra nessa criança, ela vai se comportar melhor, ela vai prestar mais atenção, ela vai ser capaz de ficar mais tempo fazendo uma tarefa, aquela impulsividade, aquela hiperatividade, aquela agitação psicomotora vão diminuir. É óbvio que isso não vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Porque quando a gente diz que determinado transtorno se manifesta por determinados comportamentos, esse tal do comportamento, ele é um pedaço, ele é o ápice ali da coisa, aquele pedaço que você olha e que você vê, que você enxerga naquela criança. Agora, é claro que existe alguma coisa que leva aquela criança a se comportar daquela forma. No caso do TDAH, isso já está muito bem estabelecido, então existem alterações genéticas, alterações de receptores, alterações de neurotransmissores, alterações de substâncias que fazem recaptação de dopamina, isso está muito bem definido já. Então a gente sabe que no final das contas, no TDAH, a gente tem alterações no circuito dopaminérgico, a gente tem alterações no circuito noradrenérgico e a gente tem alterações no circuito serotoninérgico. Existem outras alterações também, mas essas são as principais. Quando você utiliza um psicoestimulante, o que você está fazendo? Você está mexendo nesse equilíbrio bioquímico dessas substâncias, né? Então, dependendo da substância do medicamento que você for usar, se for um psicoestimulante, um antidepressivo tricíclico e tal, você vai mexer em determinados circuitos cerebrais, mas no final das contas, sempre você está falando de dopamina, norepinefrina e serotonina. Por que isso é importante? Agora vamos deixar o TDAH um pouco de lado e vamos falar de autismo. Vocês concordam que um monte de criança autista tem o tal do hiperfoco? E veja um pouco, às vezes esse hiperfoco, ele não é só aquele hiperfoco que você está vendo. Sabe aquele que a mãe fala? Ah, o nenê tem hiperfoco em animais, o nenê tem hiperfoco em bandeiras, o nenê tem hiperfoco em letras. Algumas vezes essas crianças têm alguns hiperfocos que eles não são identificáveis. Então, por exemplo, uma criança olha para um desenho, isso já aconteceu comigo várias vezes. Você mostra um desenho num livro para uma criança e pergunta para ela o que ela está olhando, o que ela está enxergando, o que ela está vendo, descreve para mim. Quando você olha nos olhos da criança, o olho dela não está fazendo varredura pelo desenho. O olho dela está, por exemplo, olhando uma pequena mancha que está na ponta daquela página e que não tem nada o que ver com o desenho. Portanto, ela está hiperfocada num pedaço ali, num estímulo que ele é insignificante, ele é irrelevante. Nós que temos um cérebro neurotípico, a gente quando olha para um desenho, a gente faz uma varredura daquilo, coleta as informações e tal, e já começa a falar, olha, esse desenho é isso, 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 tem uma criança, ela está vestida assim, coisa e tal. Se tem ou não tem uma mancha ali no canto, aquilo é irrelevante, a gente não vai perceber aquilo lá. Muito bem. Uma criança, então, que tenha hiperfoco, principalmente desse segundo tipo que eu estou falando para vocês, ela perde o contexto geral, ela perde o todo para focar no detalhe. Aí vem o problema, porque nestes casos, quando a criança tem TDAH e autismo, isso é muito frequente. Vocês sabem que mais de 80% das crianças autistas têm TDAH. É claro que se você tem um autismo nível 2, 3, fica mais difícil de perceber os sintomas do TDAH. Por isso que a gente fica com a falsa impressão que se a criança é autista nível 1, ela tem mais TDAH. Não é verdade. Todas as crianças autistas podem ter TDAH. É que no nível 1 fica mais fácil de você perceber essa comorbidade.
Mas nesse caso específico, em que a criança tem TDAH, ela tem um autismo nível 1 e ela tem um hiperfoco desses que eu expliquei agora para você, quando você faz a Ritalina, quando você faz um psicoestimulante, você não pode garantir à família que a atenção dela vá melhorar naquilo que você, família, naquilo que você, médico, quer que melhore. Pode ser que a atenção que aumenta seja a atenção hiperfocada naquele estímulo irrelevante. E nesses casos, pessoal, piora o desenvolvimento da criança, piora aquilo que a gente quer. Por quê? Porque quando eu dou Ritalina para uma criança, o que eu quero? Eu quero que ela fique olhando para a professora, eu quero que ela fique mais tempo parada, sentada, eu quero que ela diminua o comportamento impulsivo, eu não quero que ela fique mais tempo olhando para a mancha na borda da figura que é irrelevante, que não tem nada a ver. Então, gente, é muito importante quando você vai começar a Ritalina para criança que tem transtorno do espectro do autismo, de você investigar muito claramente se a criança não tem essa atenção hiperfocada em estímulos irrelevantes, porque se ela tem atenção hiperfocada em estímulos irrelevantes, existe uma boa chance de você começar com um psicoestimulante, começar com a Ritalina, por exemplo, e a performance da criança que deveria aumentar na escola diminui. Por quê? Porque agora ela começa a ficar hiperfocada no lápis que está em cima da cadeira, ela começa a ficar hiperfocada no óculos do amigo que está ali do lado, ela começa a ficar hiperfocada nos ruídos que estão lá fora da sala de aula, todos os estímulos que deveriam estar sendo totalmente abstraídos por esse cérebro. Então, de novo, quando você começa com psicoestimulante para uma criança autista, primeiro, investigue essa questão de atenção hiperfocada em estímulos irrelevantes. Se tiver, talvez o psicoestimulante não seja a melhor opção. Segundo, depois de 2, 3, 4 meses que ela está usando o psicoestimulante, você tem que dar uma checada como está a evolução. Não a resposta ao medicamento propriamente dito, mas você tem que pedir um laudo da escola, você tem que perguntar para a família, olha, melhorou a performance, ela está conseguindo aprender melhor, as notas melhoraram, qual foi o impacto que isso teve sobre as terapias que esse nenê faz? Porque isso vai determinar se você está ou não no caminho certo. Um abraço, fiquem com Deus.